Pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosana e a minha proposta aqui é trazer para vocês um pouquinho de conhecimento na área de estrutura molecular de alguns fármacos que saíram na mídia ultimamente como promissores para a cura da Covid-19. Para a gente conversar um pouquinho a respeito disso também. Ok? Então, vamos começar falando da cloroquina. A cloroquina, ela tem um derivado, que é a hidroxicloroquina. A diferença é bem pequena, como vocês vão poder verificar, através aqui das estruturas moleculares. Então, o que nós temos aqui? Uma molécula até que relativamente pequena, né? Reparem que a diferença é bem pequena entre a cloroquina, a primeira molécula, e a hidroxicloroquina, a segunda molécula. A diferença é simplesmente um grupo OH, que tem a mais na hidroxicloroquina. Por isso que ela recebe esse nome, porque esse grupo ele é conhecido como grupo hidroxila. Então, o que a gente observa? Essas duas moléculas, elas já são usadas como medicamentos. É bem comum na ciência os médicos médicos pesquisadores, utilizarem alguns medicamentos já conhecidos no tratamento de doenças novas para verificar se são eficazes ou não. Isso é bem comum na ciência. Então, esses fármacos, né, originalmente, eles são utilizados no tratamento contra a malária, reumatismo, inflamação de articulações, lúpus, e algumas respostas positivas realmente aconteceram para o tratamento do novo coronavírus, né? Por causa dessas boas respostas de algumas pessoas, acabou acontecendo uma grande procura, né, e um interesse por esses medicamentos, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, ameaçando, inclusive, os estoques de algumas farmácias, né, desses medicamentos pelo grande consumo, né, e inadequado da população, tá? Então, a cloroquina, que é essa primeira molécula aqui, ela é utilizada principalmente no tratamento da malária e da amebíase. Então, ela já é utilizada no tratamento de algumas doenças brasileiras, né, que são típicas de países tropicais. E aí, além de barato, né, é um medicamento que ele é bem seguro, clinicamente falando, e o uso dele já está bem estabelecido, tanto em testes em vivo, quanto em testes in vitro, né? Ou seja, testes laboratoriais e testes em seres humanos. Só que para essas doenças, amebíase, malária, articulações, lúpus. Então, ela já tem um uso bem estabelecido e ela já é utilizada para o tratamento desse tipo de doença. Quando surgiu aí o novo coronavírus, e antes dele surgiu uma doença chamada de SARS e de MERS, né, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, esses fármacos começaram a ser testados para essas doenças. Como o coronavírus, ele tem, o genoma dele é 82% compatível com o genoma da SARS, por conta disso que alguns médicos começaram a utilizar esses fármacos para ver se realmente ia ter alguma resposta positiva. E realmente, algumas respostas positivas surgiram. No entanto, para a gente lançar um medicamento no mercado como efetivo para uma determinada doença, não basta alguns testes clínicos, tem que ser feitos muitos testes clínicos, tem que verificar, tem vários protocolos, né, que a Anvisa determina que sejam realizados,
antes de se lançar um medicamento no mercado como eficiente para determinadas doenças, né? Então, alguns testes realmente foram feitos in vitro, que sugeriram mesmo que a cloroquina fosse eficiente para tratamento das infecções causadas pelo vírus da SARS, e alguns testes in vitro também sugeriram eficácia no tratamento para o coronavírus. Com relação aos testes in vivo, que seriam os testes em seres vivos, né, que devem iniciar com ratos, né, em último caso em humanos, algumas pessoas que foram tratadas com cloroquina e hidroxicloroquina, algumas apresentaram melhora, outras não apresentaram melhora. Ou seja, ainda não há testes conclusivos a respeito disso. Falando um pouquinho da estrutura química desses compostos, só para relembrar um pouquinho, né? Então, a gente tem aqui que cada uma dessas pontas representam carbonos, né? Aqui a gente tem a representação de duplas ligações, isso aqui é um anel aromático, ok? Esse também é um anel aromático, só que é um anel heterocíclico, ou seja, ele apresenta um heteroátomo, né? Uma cadeia heterogênea, aqui também nós temos cadeia heterogênea, né? E essa molécula é uma molécula que apresenta, então, 2 anéis aromáticos e uma ramificação aqui, que seria uma cadeia lateral da molécula. Falando um pouquinho dos carbonos quirais, né, tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina apresentam apenas um carbono quiral. O que é um carbono quiral, para a gente relembrar? É um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Nesses casos aqui, a gente tem como ligantes diferentes esse grupo, que é um grupo CH3, essa cadeia lateral, o hidrogênio, que não está representado, mas ele existe nesta posição, e todo esse outro grupo grande aqui, que inclui os 2 anéis aromáticos. Então, esses são os 4 ligantes diferentes, e por isso, então, esses 2 carbonos são chamados de carbonos quirais. Com relação às funções orgânicas, o que a gente tem, né? Praticamente as mesmas funções, então a gente tem aqui esse grupo cloro, que representa, então, a função aleto de alquila nas 2 moléculas, e as funções amina, que são predominantes, né? Então, ela é uma molécula de caráter básico por conta disso. Então, ela apresenta 3 grupos amina, tanto na cloroquina quanto na hidroxicloroquina. E, diferentemente da cloroquina, na hidroxicloroquina a gente tem a função álcool, representada aqui pelo grupo OH. Então, essas são as funções orgânicas e estrutura molecular dessas 2 moléculas, que são a cloroquina e a hidroxicloroquina. Vamos falar um pouquinho da azitromicina. A azitromicina, ela também se apresentou promissora no tratamento do coronavírus, em conjunto com a cloroquina, né? Então, alguns médicos fizeram a associaram a cloroquina com a hidroxicloroquina, né? E essa associação, ela foi feita, e em alguns casos também a gente teve um resultado positivo, né? Então, reparem que a molécula da azitromicina já é uma molécula bem complexa, uma molécula bem grande, né? Bem maior do que as anteriores que a gente verificou. Então, o que acontece? Você tem 3 anéis, então esse daqui é um anel, aqui é um outro anel, e aqui é um outro anel, tá? Então, aqui a gente tem um anel de 6 membros, porque são 6 átomos que compõem o anel, não é um anel aromático. Aqui também nós temos 6 átomos, é um anel de 6 membros. E aqui é um anel de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
átomos, então a gente fala que ele é um anel de 15 membros. Então, é uma molécula bem mais complexa, tá? A azitromicina, ela é um antibiótico moderno, né? Ela tem um amplo espectro de ação, ela tem características interessantes, porque elas ficam em alta concentração intracelular, e isso faz com que elas tenham um efeito prolongado nos tecidos, e isso faz então com que ela já apresente resultados interessantes em poucos períodos de tratamento, por conta dessa permanência prolongada no organismo, tá? Então, é um antibiótico que ele é ativo contra bactérias gram-positivas, estafilococos, estreptococos e bactérias anaeróbias. E possui também uma atividade interessante contra muitos micro-organismos intracelulares, incluindo a clamídia e o toxoplasma, né? Então, ela apresenta uma ampla atividade. Então, a azitromicina, ela é um antibiótico potente e ela apresenta vários efeitos colaterais que já são esperados. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou alérgica a esse antibiótico, às vezes que eu tomei 2 vezes esse antibiótico e eu passei muito mal. Então, cada pessoa tem uma resposta diferente quando é administrado um fármaco nela, né? E sim, houveram pessoas que realmente apresentaram uma resposta positiva quando os médicos associaram a azitromicina com a cloroquina no tratamento do coronavírus. Mas veja, cada organismo é diferente. É por isso que a Anvisa tem demorado muito, né? A OMS tem demorado muito para falar, olha, é eficaz ou não é eficaz? Porque faltam testes ainda para ser feito, né? Voltando a falar um pouquinho da estrutura química da azitromicina, vamos falar um pouquinho dos carbonos quirais. A gente tem aqui vários carbonos quirais. Reparem que toda vez que a gente tem esse tipo de representação para as ligações químicas, né? Esse tipo de representação, uma linha mais cheia, representa grupos virados para frente do plano da lousa. E esse tipo de representação, né, risquinhos, tracinhos, representam grupos virados para trás do plano da lousa. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de representação, você repara a presença de um carbono quiral. Que o carbono quiral, ele exige que esses grupos ligados a ele estejam devidamente posicionados, tá? Então, além disso, a azitromicina, então, ela é um antibiótico quiral, né? Portanto, tem uma estrutura muito bem definida, muito bem organizada, e para poder ter a ação que ela precisa ter no organismo, tá? Com relação aos grupos funcionais, a gente tem o grupo amina nesta posição e também nesta posição, representado aqui pelo nitrogênio ligados a grupos carbônicos, né? A grupos carbônicos. A gente tem o grupo funcional éter, aqui representado em verde, que é o oxigênio ligado a 2 carbonos, que representa essa função orgânica, e a função orgânica éster, que é a função aqui da carbonila, que é a C-O, ligada a um oxigênio, e esse oxigênio necessariamente ligado a um carbono. Então, basicamente, a gente tem aí 3 funções predominantes, né? 3 funções predominantes. A gente tem também a função álcool, aqui representado pelos grupos OH, em várias posições, tá? Então, em várias posições a gente tem o grupo OH, então o grupo álcool, e a gente tem também aqui o grupo éter, que não foi representado, mas ele existe, né? É mais um grupo éter aqui. Então, as funções predominantes na molécula da azitromicina é a função amina, função éter, função éster e função álcool, onde tem os grupos hidroxila aqui em diversas posições. Tá bom? Então, eu gostaria de deixar aqui com vocês algumas referências que foram utilizadas para a pesquisa desses fármacos. São fármacos amplamente utilizados e tem descrição deles bastante extensa na literatura.
é uma coisa que eu gosto de frisar de bastante com os alunos, que você sempre tem que referenciar não só aquilo que você vai escrever, como aquilo que você vai publicar, principalmente, tem que estar devidamente referenciado. A gente não tira as coisas da nossa cabeça, a gente deve pesquisar em fontes confiáveis, né? Então, aqui, grande parte da minha pesquisa são de sites de artigos científicos, que foi por onde eu me baseei para ler a respeito desses fármacos, para poder falar com vocês, conversar com vocês a respeito disso, né? Então, espero que tenha ajudado vocês a relembrar um pouquinho, algumas coisas da química orgânica. E até a próxima, pessoal. Agradeço desde já a atenção e a participação de vocês. Até mais. Tchau, tchau.